Então, é muito legal essa possibilidade de trazer o que a gente faz do consultório para uma plateia e trazer isso para um debate coletivo, a gente junto crescer em termos de conhecimento e o que vocês veem lá, uma parte lá do outro lado da mesa, o médico, eu vou trazer para vocês o que a gente passa na cabeça de quem estuda geriatria, que estuda envelhecimento, como que a gente faz isso acontecer. E a oportunidade foi que eu fui provocado com esse tema, aspectos biopsicossocioespirituais do envelhecimento, por um grupo de discussão de saúde e espiritualidade que nós temos aqui no Paraná. E um primo de mesmo sobrenome, mas não de mesma família, que é o Dr. Maurício Esperandil, que é cardiologista, ele me convidou para falar sobre esse tema. Eu proferi essa palestra em novembro do ano passado, inicialmente, e foi muito curioso, porque foi o único dia do ano passado que eu estava realmente doente, estava de febre na cama, não consegui trabalhar, e era o dia da palestra, mas eu fui lá, me mediquei, automediquei, né, e acabei conseguindo fazer a palestra, mas não performei, né, não tive a mesma possibilidade que eu vou fazer hoje aqui, que eu estou me sentindo super bem, acho que eu vou conseguir falar melhor hoje para vocês, tá? Bom, aspectos biopsicossocioespirituais, né? O que ele quer falar sobre isso? Mas antes de eu falar sobre o tema, eu vou falar um pouco sobre mim, né? Então eu me chamo Carlos Augusto Esperandil Júnior, eu já coloquei de propósito ali o Augusto e o Júnior meio cinzento, porque eu não uso, né? Então eu sou o Carlos Esperandil, na família o pessoal me chama de Júnior, mas eu quase não respondo mais, porque desacostumei o ouvido, né? Então ou é Carlos ou é Esperandil. Sou formado na PUC em 2001. Sejam bem-vindos. Formado na PUC em 2001. Essa formação na PUC foi bem interessante, porque a nossa escola, na época, era uma escola que em Curitiba nós não tínhamos um número de faculdades muito grande, né? Eram 3, a PUC, a Evangélica e a Federal. E a PUC éramos 70, e eu vejo para o lado dos meus colegas, tenho muito orgulho de quem nos tornamos, né? Eu temos muitos bons colegas na nossa turma e a gente teve um ensino muito ético, muito humano da medicina. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido filho da PUC nessa época. A primeira residência que eu fiz foi em Medicina de Família e Comunidade, que foi uma residência que me deu toda a sustentação para eu crescer, porque a Medicina de Família e Comunidade é aquela especialidade médica que lida com a medicina pública, principalmente, embora nos últimos anos nós tenhamos muitos médicos de família trabalhando como os grandes porteiros do sistema de saúde suplementar, porque eles veem o paciente por inteiro e conseguem poupar muito custo, porque foram moldados nesse sentido. E depois eu me especializei em clínica médica, eu sempre adorei, sempre fui um rato de enfermaria, eu sempre gostei muito de medicina interna barra clínica médica é o que a gente faz quando os pacientes internam para nós. Alguns aqui já tiveram a oportunidade de internar comigo, então a gente tem possibilidade de fazer a medicina lá, hospitalar, né? Aquela medicina que você não pode errar, medicina de precisão. Medicina de família e clínica médica era mais ou menos como você bater com as duas pernas, né? Para quem gosta de futebol, porque você vê a medicina por inteiro, você tem muita habilidade, você vê as pessoas, você lida com as pessoas e os seus sentimentos. Obviamente, com o envelhecimento populacional no mundo e aqui no Brasil, esse meu público se tornou cada vez mais grisalho, né? Eu tinha sempre uma quedinha por tratar pessoas de mais idade. Elas me procuravam, afinal de contas, hoje não tem como você fazer clínica médica sem você fazer um pouco de geriatria. E veio a oportunidade e a necessidade de me especializar nessa área. Acabei fazendo pós-graduação em geriatria na Universidade de Positivo. E depois, para tentar conseguir esse título de especialista em geriatria, que a gente brinca que é um sarrafo alto, você tem que realmente fazer uma prova difícil, você tem que ter um currículo. Eu acabei fazendo um mestrado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que foi em Engenharia Biomédica, e esse mestrado em Engenharia Biomédica me deu a pontuação que eu precisava para conseguir galgar e tirar essa titulação em 2017 pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, hoje eu tenho essas 3 especialidades médicas e esse mestrado em Engenharia. Então, e eu nunca pensei que eu ia ter um currículo extenso, né? Você imagina se eu pensasse em ser da carreira acadêmica. Ah, vai fazer doutorado? Não, obrigado. Né? Chega, o mestrado está bom e tudo segue. Pode passar, Felipe, por favor? No meu currículo eu tenho ainda, né? A gente está na fase de transição lá no CRM Paraná, mas a revista do Iátrico
é uma grande paixão, eu sou um editor da revista, a gente fez, para quem não conhece, a revista Iátrica é uma publicação científico-cultural do CRM Paraná, Conselho Regional de Medicina. Está disponível online, tem muitos textos extremamente interessantes lá, de fundo cultural e fundo científico. A gente pegou as pessoas aqui, os nossos colegas médicos principalmente, 95% da revista é feita por médico para médico, mas agrada a todos os públicos porque ela tem uma escrita fácil e você acaba gostando muito de quem gosta de literatura, é uma escrita muito legal. Fiz parte da Câmara Técnica do CRM Paraná nos cuidados paliativos, que são os cuidados de final de vida. Meus amigos médicos brincam comigo que eu, como geriatra, sou responsável pela alfândega de saída, né? Vocês já devem ter ouvido eu falar sobre isso. A alfândega de saída significa que eu carimbo o passaporte. A turma só pode sair se eu deixar, senão não dá, né? E as pessoas só podem sair daqui na hora certa. Ninguém pode ir nem muito antes e também não podemos ficar segurando a turma aqui, né? Então, os cuidados paliativos eles têm esse entendimento sobre o conceito de ortotanásia, que é a morte correta, né? Você não pode nem eutanasiar ninguém, não pode, né? Isso é crime, né? A gente não pode fazer eutanásia aqui no Brasil, pelo menos vocês já devem ter ouvido falar. Aqui, a semana passada teve um casal que sofreu morte assistida, suicídio assistido, né? Ou foi eutanásia, nem me lembro qual dos dois que foi, mas enfim, aqui no Brasil qualquer uma das duas formas é crime. E também, infelizmente, nós médicos vemos muito a distanásia, né? Que é o quê? Você ter as pessoas sendo prolongadas nas suas vidas de maneira inadequada por sofrimento, e a gente sabe que isso não deve fazer. Nas nossas UTIs, muitas vezes a gente vê as pessoas lutando pela vida, mas ali não é mais vida, é sim sofrimento, então a gente precisa repensar esse quadro. Então, os cuidados paliativos são isso. Tive a oportunidade na minha carreira médica no Santa Cruz, de 2010 a 2021, coordenar o que tinha lá dentro, clínica médica, geriatria, pronto-socorro, check-up, tudo que tinha lá dentro do hospital, de alguma forma ou de outra, a gente teve um pouco de mão, a gente acabou tendo uma ação. E agora, né, de 2021, 2022 para cá, a gente tem a Clínica Geros, que está aqui do lado, na Avenida 7 de Setembro, aqui do lado do Mercury, onde nós estamos agora, no 19º andar. E temos essa oportunidade de fazer essa geriatria que eu vou apresentar para vocês a partir de agora. Para começar a falar para vocês, eu acho que é bom a gente definir da onde é que veio esses aspectos biopsicossócio-espirituais que eu estou falando para vocês agora. Ele veio justamente da definição inicial da Organização Mundial de Saúde, lá de 1946, logo no pós-guerra ali, saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, né? Então, tinha lá o biopsicossocial aqui, inicialmente. E não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Ótimo, nós estávamos começando lá na década de 40 a falar que para nós estarmos bem, estarmos com saúde, não é simplesmente você não ter doença, é você estar se sentindo bem com você mesmo e com quem está à sua volta. Então, bem de corpo, bem de cabeça e bem do entorno. Ok, legal. Só que em 1988, final dos anos 90 ali, um pouquinho na década de 90, começou-se a discussão da inclusão da dimensão espiritual nesse conceito multidimensional de saúde, que remeteu principalmente às questões como significado e sentido da vida, e não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. É aqui que nós começamos a entrar no cerne da questão. Nós não estamos aqui para discutir religião. Cada uma das 172 pessoas aqui, mais ou menos hoje, das 172 pessoas que estão aqui, tem a sua crença religiosa, certo? Nós não vamos discutir nenhum tipo de religião aqui. Eu tenho as minhas, vocês têm as de vocês. A religião está embaixo de um guarda-chuva maior chamado espiritualidade. Então você tem hoje esse conceito espiritual. Você tem a religião como uma forma de fazer você chegar lá. Você conseguir remeter ao significado e ao sentido da vida. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Bom, pode passar, Felipe. Quando eu falo em aspectos biopsicossociais do envelhecimento, eu vou primeiro chamar um pouquinho a sardinha para a minha brasa, né? Vamos falar um pouquinho de envelhecimento. Afinal de contas, o que é o envelhecimento? Eu adoro esse slide, né? Depois que eu tive contato com ele, numa das palestras lá do CRM, inclusive, eu uso quase todas as falas que eu faço. Então aqui está embaixo os anos, os séculos, né, da história, desde o ano 0 até os anos 2000, e aqui
nós temos a expectativa em anos de vida. Então, reparem vocês que, desde a época de Jesus Cristo até 1800 e bolinha, 1850, nós não tínhamos mais de 30 anos de expectativa de vida. A gente vivia entre 20 e 30. A partir disso, 1800 e alguma coisa, com o aporte da Revolução Industrial, Revolução Sanitária, saneamento, vacina, urbanização, cuidados com a saúde, entendimento de lavagem de mãos, aquelas coisas que a gente sabe que as doenças infecto-contagiosas, que são as que mais matam as pessoas mais novas, a gente começou a controlar, a gente mudou isso. Não? A gente chama isso de transição epidemiológica e essa transição epidemiológica levou à transição demográfica. Então hoje, se nós olharmos não só nessa sala, que é o meu público, mas olharmos na rua, a gente vai ver que a gente tem muitas pessoas de cabelo grisalho, que nem eu, andando por aí, certo? Então por que isso acontece? Porque nós estamos dando condição clínica para que as pessoas envelheçam. Então não se perde mais pessoas de morte, a não ser por acidente, a não ser por infarto fulminante, a não ser por um câncer, mas que são aquelas coisas muito não previsíveis que podem acontecer, mas se a gente conseguir atuar em nível médico certo, nós conseguimos prolongar e a gente começa a conviver com o quê? Doenças crônicas não transmissíveis, que é hoje a grande vedete aí da medicina e é onde você tem o maior aporte da indústria farmacêutica, onde você tem mais dinheiro, que é você conseguir cuidar da pressão alta, do coração mais fraco, do diabetes, da artrose, das demências, das depressões, que são essas doenças que podem acometer a pessoa, principalmente mais velha, e vai levando a esse consumo de recursos de maneira diferente. Então nós mudamos a nossa transição, nós tivemos uma transição muito grande e isso repercute enormemente na nossa sociedade. Estávamos conversando, né, doutor Albino, sobre as legislações. Eu até brinquei com ele, porque antes de você estudar geriatria, eu tinha essa dúvida, assim, mas quem é que tem prioridade na sala de espera do geriatra? Só tem pessoas acima de 60, né? Quem é que você atende primeiro? Então, hoje nós já sabemos, por legislação aqui no Brasil, que os 80 mais têm prioridade é prioridade absoluta, né? Prioridade acima de todos de prioridade. Isso tem que ter repercussão social, isso nós temos que ter uma política pública implementada. Então, os acima de 80 têm que ter prioridade acima da prioridade. Então, você não tem que ter só vagas para idosos, tem que ter idosos e idosos 80 a mais. Isso é uma coisa que a gente não vê na prática. Então, a gente tem que melhorar isso de uma maneira social. Mas a gente usa muito, e eu vou falar daqui um pouquinho para não dar muito spoiler, um outro conceito que é o conceito da fragilidade e da robustez, que é na geriatria a gente acaba tendendo a dar prioridade maior para aqueles que têm maior fragilidade. Vamos lá, Felipe. Pode passar mais um? Então, no Brasil, na época que vocês eram jovens, e eu era jovem também, a gente estudou no primário a pirâmide etária do Brasil. E propositalmente chamavam de pirâmide, mas hoje já não é mais pirâmide, agora já virou um barrilzinho, né? E a tendência é que a gente tenha, talvez, até uma pirâmide invertida, porque as nossas taxas de natalidade estão caindo e a expectativa de vida, a nossa expectativa está aumentando. Então, conforme a gente vai tendo menos entradas de pessoas na sociedade, a gente vai aumentando e isso aqui decreta o quê? Falência previdenciária, dificuldade enorme em a gente, enquanto sociedade, começar a pensar em quanto é o custo. Porque existe também uma velha máxima na geriatria que diz o seguinte: nós, brasileiros, envelhecemos antes de ficar ricos. As outras sociedades em geral, Europa, Velho Continente, Extremo Oriente, envelheceram já ricas. Então é diferente a maneira como você olha para a sociedade. Nós não tivemos isso. Então nós somos pobres e velhos e pobres, né? Estamos envelhecendo de uma maneira mais empobrecida enquanto sociedade. Isso tem uma repercussão muito grande na maneira como a gente tem que pensar. Para vocês terem uma ideia, em 2022, do último censo do IBGE, a população acima de 65 anos estava quase 11%. Em 2010 era 7,4% e na década de 80 era 4% só. Então, realmente, a gente tem é muito incrustado na nossa sociedade, a gente tem uma certa... um preconceito muito grande com a idade, né? Por quê? Porque as pessoas eram mais velhas. Então era o tio da suquita na propaganda,
Você tinha várias coisas que a gente vai vendo que a sociedade ela não foi feita para tratar de forma igual. E ainda hoje a gente sofre muito desse preconceito. Esse preconceito com a idade, que é o etarismo, idadismo ou ageísmo. Esses três termos a gente usa muito. O etarismo é uma coisa que nós temos que combater veementemente. Nós não podemos ter uma sociedade sendo governada pelos mais jovens para os mais jovens. Nós temos que ter uma sociedade inclusiva. Tem que ser para todos, né? Eu falo muito sobre isso também. Não sei se algum de vocês, provavelmente os filhos de vocês, da minha idade, porque foi quem lia muito gibi quando era ainda mais criança, e os meus filhos, né, os netos de vocês, devem gostar muito do universo Marvel. Vingadores, Incrível Hulk, o espetacular Homem-Aranha, Homem de Ferro. O que acontece? O universo Marvel, ele foi colocando, incluindo as minorias. Então, se você for ver os filmes lá, vamos ver se eu consigo me lembrar de cabeça todos, mas nós começamos com a inclusão das mulheres, teve um filme dos Vingadores lá que era praticamente só as mulheres, teve o Pantera Negra que incluiu muito dos afrodescendentes, depois nós tivemos alguns filmes que flertou com o universo LGBTQIA+, muito de leve, colocando casais homoafetivos, mas tentando quebrar barreiras. E nós tivemos, finalmente, um pouco tempo atrás, um filme falando sobre a importância de você pensar na saúde animal, que foi um Guardiões da Galáxia, volume 3. Até agora eu estou esperando quando que eles vão colocar os velhos. Tá? Quando é que nós vamos ter os heróis velhos? Quando é que nós vamos falar? Ninguém está falando sobre isso. Então a gente tem que incluir. Se o cinema está incluindo as minorias, cara, por favor, passou da hora da gente falar sobre isso. Bom, temos crises e temos oportunidades, como eu já estou falando para vocês. Vamos para frente. Quando a gente nasce, a gente é super dependente das nossas mães, né? Então, muitos precisam ali durante a infância inteira, muitos não, todos precisamos durante a infância de um cuidado, senão a gente não sobrevive. Conforme vão passando o tempo, a gente vai ficando mais apto, a gente fica dono do nosso nariz. Alguns demoram uns 30 anos, né? Mas vira dono do nariz em algum momento. E aí, com o passar do tempo, nós vamos envelhecendo. E essa curva de envelhecimento, a gente chama, a vermelha aqui, do envelhecimento fisiológico, de senescência. Todos nós somos senescentes. Senescente é a palavra que nós usamos como sinônimo de idoso, de velho, senescente. Por quê? Porque é fisiológico, a senescência é fisiológica. O que seria o ideal? E, infelizmente, quase todos nós aqui não estamos nessa curva vermelha, porque nós temos alguma consequência do processo de envelhecimento em algum dos nossos órgãos e sistemas. Então, nós vamos ou ter uma artrose, ou nós vamos ter uma pressão alta, ou nós vamos ter um diabetes, ou nós vamos ter um colesterol elevado, ou nós vamos ter algum distúrbio de memória, ou nós vamos ter algum distúrbio emocional, alguma coisa que pode estar relacionado diretamente com esse processo de envelhecimento. E esse processo de envelhecimento ele faz com que, em vez de nós termos uma curva senescente, nós termos uma curva de senilidade. A curva de senilidade é a perda de função mais rápido por algum problema. Exemplo clássico número 1. Você tem lá um jovem que perdeu uma perna por um acidente de moto. Você volta e meia a gente vê na rua alguém andando de muleta sem uma perna, provavelmente por causa de acidente de moto. O que era para ser um envelhecimento super saudável, de repente, muito jovem, se torna um envelhecimento com doença. E esse envelhecimento com doença, ele acelera a perda funcional. Então, outro exemplo clássico, você ter, por exemplo, uma doença de Parkinson muito novo. Tem aquele ator, o Michael J. Fox, que é da Associação de Parkinson Mundial. O Parkinson dele é um Parkinson extremamente jovem e aquilo tirou muito da funcionalidade, embora ele seja muito funcional, né? Mas ele tem uma perda de função muito grande em relação a isso. Por que nós falamos sobre a funcionalidade? A funcionalidade é importante? Porque nós temos um limite chamado limite de incapacidade. Todos nós vamos chegar em algum momento na incapacidade, seja física, seja cognitiva, a não ser que a gente morra antes. Se nós queremos chegar no nosso limite biológico de vida, que nós não sabemos ainda, é muito individual, a expectativa de vida gira em torno de 76 anos. Muitos de vocês já passaram e passaram muito bem por esses 76 agora.
Mas nós sabemos que biologicamente nós podemos chegar lá a 100, 105, alguns com sorte mais do que 105, mas é muito difícil. A gente sabe que muito poucas pessoas conseguem passar dos 100 anos e aquelas pessoas que chegam nos 100 anos normalmente morrem com 101,5. Tem estudos sobre isso. E outra coisa, as pessoas morrem de doença, ninguém morre de velho, tá? Isso é super importante, porque a gente tem esse distúrbio, essa discussão enorme, inclusive lá na família real britânica. Morreu do quê? Morreu de velho. Não! As pessoas morrem de doença. A gente tem sempre que ter uma doença. Se eu consigo, então, empurrar a minha comorbidade, eu vou jogar lá para o final da minha vida as minhas doenças, aos 47 do segundo tempo eu adoeço e morro. Nossa, que seria ótimo, né? Eu não ter doença nenhuma até o final da minha vida. Isso sim é o sonho do geriatra com seus pacientes. Eu querer fazer com que todos os nossos órgãos e sistemas sejam bem controlados para que eu consiga fazer com que a pessoa não tenha nenhuma doença grave até o fim da sua vida. E, pasmem, só 1% das pessoas morrem dormindo, que acho que é o sonho de todo mundo, né? Mas não acontece. A gente tem que ter muita sorte para que isso aconteça também. E já que a gente não vai morrer dormindo muito, provavelmente a gente tem que fazer escolhas, né? E as escolhas, elas podem nos ajudar a comprimir essa morbidade. Essa compressão da morbidade, ela faz todo o sentido. Vamos lá, Felipe. A funcionalidade, ela está nesse binômio aqui, que é a autonomia e a independência. A autonomia é o tanto quanto eu consigo pensar e decidir pelas minhas ações. Eu tenho comando sobre as minhas ações. Eu estabeleço e sigo as minhas próprias regras. Eu tenho autonomia. Essa autonomia é a grande pedra no sapato dos filhos e filhas dos meus pacientes, porque às vezes a pessoa é autônoma, ela tem uma autonomia enorme e ela não quer nenhum tipo de ajuda, no entanto, ela já não está mais tão independente. Então ela já começa a ter alguns erros de segurança ambiental, principalmente, que ela precisa de ajuda, mas ela tem cabeça dura, a cabeça é dura e funciona. E ela não quer ajuda nenhuma, e aí a gente começa a ter essa dificuldade entre o limiar de você estar fazendo muito e tirando a autonomia desse idoso, ou você está fazendo o que tem que ser feito e protegendo esse idoso das consequências do ambiente que ele está inserido. Isso dá uma discussão enorme. Nós temos um paciente que mora aqui perto que tem um grau de complicação demencial já. Ele tem uma doença neurodegenerativa, é um grauzinho de Alzheimer / demência vascular. Ele mora sozinho, não quer morar com ninguém de jeito nenhum. Dirigia até pouco tempo, a gente teve muita dificuldade em fazê-lo entender de que não é que seja perigoso, ele sabia dirigir, mas ele não estava, assim, a memória dele não registrava as coisas, então era perigoso, eventualmente ele esqueceu um sinal, um pedestre atravessando, a gente achou que para terceiros era interessante ele não mais conduzir um carro. Só que eu, como geriatra, eu sinalizo a doença, só que eu não sou médico do tráfego, né? Quem é médico do tráfego, né? Quem é médico do tráfego que faz toda a liberação ou não da CNH. E como ele era ótimo, super inteligente, estudado, ele sentava ali em 2 minutos da avaliação, 5 minutos da avaliação com o médico do tráfego, ele passava a conversa no cara e saía com a carteira. E aí? Como é que a gente vai fazer? E os filhos desesperados. Então, esse limiar realmente é um limiar bastante tênue, né? Entre você conseguir fazer com que o paciente esteja seguro dele mesmo ou não. Então, nós temos a autonomia e a independência como os 2 pilares da funcionalidade. Funcionalidade plena. Sempre vocês vão ouvir um geriatra falar, eu falo muito isso em consultório, que o nosso maior objetivo é trazermos funcionalidade. Independente da doença que o paciente tem, independente da idade que ele tem que estar funcional. E funcional é cabeça funcionando o melhor possível e corpo funcionando o melhor possível. Então essa é a geriatria. Vamos lá. E nós vamos derivando, as coisas vão derivando. Então, a autonomia você tem que ter uma cognição boa, que é o funcionamento do hardware, né? O cérebro tem que estar lá concatenando as ideias, tem que ter as funções executivas boas. Memória, linguagem, função visoespacial, palavras, né? A própria raciocínio lógico. E isso pode, se tiver com algum acometimento, levar ao que nós chamamos de incapacidade cognitiva. O humor, por sua vez, tem muito a ver com a motivação.
é comum essas duas coisas andarem juntas, a pessoa começar a perder a sua cognição e ela começar a ficar deprimida, porque ela não consegue mais performar como ela performava antes. E aí ela começa a se fechar dentro dela mesma. Então não é raro nós termos a depressão levando o que nós chamamos de pseudodemência, né? Uma demência falsa. A pessoa parece que ela está mais acometida por um quadro demencial, mas na verdade ela está deprimida. Então a gente acaba com essa variável na suspeita de depressão, que depressão não é um diagnóstico que eu consigo fazer com exame laboratorial, nem com exame de imagem, eu consigo fazer pela clínica. Eu acabo tratando essa depressão para tentar tirar essa variável e ver o que fica, o que sobra. Então a motivação tem muito a ver com a incapacidade cognitiva também. E se nós formos para a área da independência, nós temos tanto a mobilidade quanto a comunicação importantes. Quem aqui nunca viu alguém que estava tendo quedas, por exemplo, porque não estava enxergando direito? Ou alguém que se isolou da sociedade porque não tem possibilidade de escutar as pessoas falarem? E a gente teve uma palestra 2 semanas atrás sobre a fonoaudiologia, a importância da saúde auditiva, né? O pessoal da Fono Center, parceiro nosso, falou. Então é super importante nós temos sempre, a gente sempre fala isso, então, uma consulta geriátrica, de que você tem que ter uma boa visão, você tem que ter uma boa escuta e você tem que saber se comunicar, né? Isso é bastante importante. Controle de esfíncter, a incontinência urinária é a maior causa de institucionalização de pessoas no Brasil. Então se vocês perguntam por que você colocou tua mãe, por que você colocou teu pai na casa asilar, na instituição de longa permanência, as pessoas não respondem, mas a causa normal é o cheiro de urina. As pessoas não aguentam o cheiro de urina da pessoa mais velha. E, aliás, isso é um baita de um etarismo, né? A gente vê isso acontecer. Eu via isso na faculdade. Alguns colegas meus diziam assim, eu não quero atender aqueles senhores, eles têm um cheiro ruim, né? Então, a gente tem que tratar, a gente tem que identificar a causa e tratar isso. E a postura e a marcha e a capacidade aeróbica. Então, a Bruna está aqui, também grande parceira nossa, fisioterapeuta respiratória. O quanto é importante nós termos a capacidade cardiovascular, cardiopulmonar, bem estabelecida. E temos N doenças que passam pelo envelhecimento que uma boa fisioterapia de reabilitação pulmonar deixa o paciente com a volta do fôlego, que se perde muito. Então é importante o diagnóstico cardiológico, diagnóstico pneumológico, né, o da fisioterapeuta respiratória ou do pneumo, o clínico mesmo, a gente identificar o que é que está acontecendo que não está tendo essa capacidade. Muitos pacientes vêm até mim por fadiga. Não consigo mais fazer o que eu fazia. Eu caminhava, eu andava de bicicleta, eu fazia academia, eu estou fadigado. Então, este é todo o que o geriatra pensa quando se depara com um paciente com fadiga, aonde que nós temos que ir, né? Então, tem bastantes coisas. E aí a gente tem os gigantes da geriatria, né, que são os Is, incapacidade cognitiva, instabilidade postural, imobilidade, incontinência esfincteriana, incapacidade comunicativa, iatrogenia e, pasmem, insuficiência familiar. Graças a todos os deuses e às boas energias do universo, nós temos aqui, eu vejo vocês e conheço a maior parte de vocês, aliás, conheço todos que estão aqui, sei que vocês todos não têm insuficiência familiar, todos têm uma família bem estruturada. Mas como é difícil quando a gente se depara com alguém que está isolado, um paciente de muita idade que não tem um apoio familiar. Isso é extremamente difícil a gente tentar conseguir e acaba sendo também um gigante da geriatria. Como eu estava falando para vocês, né, de quem tem a preferência, quem tem a prioridade, nós falamos muito sobre a robustez e a fragilidade, né? Quando eu me deparo com um paciente idoso e que ele tem uma capacidade funcional plena, eu chamo ele de idoso robusto. Não é robusto de olhar um cara forte, gordo, não, robusto porque ele está bem, ele consegue ser robusto, forte. Do outro lado, a gente se depara com pacientes acamados, fracos, perda de massa muscular, sarcopênicos, com uma dificuldade enorme, precisam de ajuda para tudo, a gente chama de idoso frágil. Qual é o grande problema aqui? Quando a gente se depara com um evento agudo, nós vivemos isso no Covid, os eventos agudos vêm e mata muito mais quem está muito mais frágil do que quem é robusto. Então hoje, se eu quero passar por todas as intempéries da vida, sejam elas quais forem, e elas vão acontecer, seja uma infecção, seja uma doença crônica não transmissível como um diabetes,
um infarto, uma insuficiência cardíaca, seja um câncer, seja um trauma que vai me fazer baixar no hospital, quanto mais robusto eu estiver, mais fácil eu passo pelo evento agudo, mais fácil eu saio e continuo vivendo. Então, vale esse recado aqui, tanto lá para quem está no YouTube quanto está assistindo no Instagram. Nós somos chatos mesmo, geriátricos. A gente quer que vocês comam bem e vocês se mexam bem. Porque se comendo bem e se mexendo bem, vocês ficam robustos. Então não é você só tratar a doença. Isso tem que tomar cuidado com o que eu falo, não é qualquer clínico, porque os clínicos são muito bons, mas os meus bons amigos clínicos fazem tratar a doença. Mas o geriatra é que pensa nisso aqui. Se eu não fico pensando num paciente como um todo, na melhor performance, na melhor funcionalidade, não adianta nada, porque qualquer evento clínico que venha vai derrubá-lo. Tem um caso de um exemplo de um paciente nosso, que é clássico, eu já falei ele algumas vezes. É um senhor de 87 anos, que ele está comigo já há 5 anos. Quando ele chegou para mim a primeira vez, ele era exatamente essa figura aqui. Grande acamado, ele tem 1,80 m, ele pesava 48 quilos. Ele era, essa senhora da foto ali era ele, tá? A coxa dele era meu antebraço, não era nem meu braço, tá? Magro, magro, magro. Era março de 2020, nós estávamos começando a flertar com a pandemia. Acho que era maio de 2020, na verdade. A gente já tinha muito medo da pandemia, mas a pandemia não tinha chegado. Vocês viveram isso, vocês lembram. Estava todo mundo assim. Muitos, inclusive, com muito medo, sem sair de casa naquela época, porque tinha idade e estavam morrendo de medo. E o filho chegou para mim e disse assim, doutor, eu acho que ele tem câncer, mas nós não fizemos esse diagnóstico, mas eu já entendi que ele vai morrer. Daí eu falei, tá, eu já entendi que você entendeu que ele vai morrer e já entendi que você acha que ele tem câncer, mas o que é que ele tem? Não sei. Falei, então espera lá. Sem diagnóstico, não tem prognóstico, né? Já falei também que essa é a minha frase que vai para a minha lápide, né? Sem diagnóstico, não tem prognóstico. Então, passamos uma sonda, começamos a botar o melhor remédio de todos, que é a comida, alimentamos ele e viramos ele do avesso no internamento e não achamos nenhuma causa orgânica. Ele não tinha câncer, ele não tinha nenhuma outra doença que justificasse aquilo. Meu Deus, o que é que ele tinha? Chama a família de volta, conversa de novo, vai para frente, vai para trás. Descobrimos que ele estava extremamente deprimido. Já vinha com problemas antes, aí veio a pandemia e fez com que ele tivesse um isolamento social muito grande e muita dificuldade em lidar com a possibilidade do que tinha pelo futuro, se fechou, não comeu mais e se consumiu. Arrumamos a medicação, fizemos reabilitação e esse homem ficou com 80 quilos. Viajou para fora, para a Itália, viajou para a Europa, ele voltou a ter uma habilidade muito grande. Isso foi uma vez. Segunda vez, o mesmo paciente, na véspera de uma viagem internacional, e nós fazemos isso, nós temos aqui, uma das maneiras de nós trabalharmos é fazendo um segmento em tempo integral de pacientes. Pacientes de alta complexidade, eles adquirem esse nosso serviço de nós ficarmos de par e passo com eles. Pelo menos uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, a depender da complexidade, nós conversamos, avaliamos, examinamos e vamos juntos e estamos sempre disponíveis em qualquer coisa que aconteça, esse paciente nos fala. Na véspera da viagem, esse paciente teve um quadro de queda, caiu, do nada. Ao examinarmos a saturação de oxigênio, que normalmente dele era 95, 96, estava em 87, 88. Corre para o hospital, alguma coisa aconteceu. Chegou no hospital, ele tinha tido uma embolia pulmonar. No exame da embolia pulmonar, isso 10 dias pré-viagem para a Itália, tudo comprado, tal, tudo certo, tinha acabado de melhorar muito daquilo que eu falei para vocês, uma viagem super programada. Faz o ecocardio, tinha lá um trombo grudado na válvula cardíaca, quem é médico sabe o que eu estou falando, de uns 4 centímetros mirando na artéria pulmonar, que qualquer hora que desprendesse seria morte súbita. O que vamos fazer? Na hora, não, nós temos que fazer as medicações que são anticoagulantes plenas, que vão fazer a quebra desse coágulo. Mas e o risco da idade? Não, tem que fazer, a morte é iminente. Fizemos o remédio, ele estava com falta de ar na UTI,
fizemos o remédio. Um dia depois, ele estava ótimo. Não só desfez o trombo que estava dentro do coração, como desfez os trombos que estavam dentro do pulmão. E ele melhorou. Nós tratamos, tiramos com remédio. E ele foi para a Europa, foi para a Itália 10 dias depois. Então veja, eu salvei a vida, nós, médico, por alguém me ajudando, nós salvamos a vida dele 2 vezes. Mas agora, quadro atual, corta para agora, ele tem uma hérnia, 87 anos, uma hérnia inguinal grande, e ele não quer mais fazer exercício físico porque ele tem dor na hérnia. E eu falo para ele, o senhor tem que operar a hérnia. Daí ele fala, mas eu tenho idade. Eu falei, o senhor está sendo etarista. O senhor tem condição clínica, vamos operar essa hérnia, a anestesia é tranquila. O senhor tem que tirar o problema, porque senão o senhor não vai mais ser o robusto que o senhor é agora. E a médio e longo prazo o senhor vai perder performance de novo, que já está acontecendo. Então, um dos maiores preconceitos, se vocês forem parar para pensar, a pessoa que é mais etarista hoje é o próprio idoso. Nós temos que tratar com funcionalidade. E ele tem total condição de continuar robusto se ele fizer o tratamento correto. Vamos lá. Bom, passada essa introdução, estamos indo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Vou falar sobre a parte biopsicossocial agora. Vamos lá. Vamos começar então, Felipe, por favor. Pela parte bio. O que é o bio? Bio é uma coisa orgânica. É a medicina propriamente dita, é a medicina cartesiana. Pode passar. É a avaliação que a gente vai, quando vem à consulta alguém, que a gente faz aquela anamnese direcionada da cabeça aos pés, né? Eu gosto muito do método cabeça aos pés, porque eu não me perco na minha avaliação, na minha anamnese, e vou perguntando para a pessoa desde o funcionamento cerebral, da parte emocional, da parte cognitiva, se está performando, e passo pela visão, passo pela audição, que nós comentamos, passo pela deglutição, vejo a parte cardiovascular, vejo a parte pulmonar, vou perguntando se tem queixas gastrointestinal, aparelho urinário, ginecológico, né, próstata, disfunção, erétil, sexualidade, e vamos descendo, né? Vamos vendo se tem algum problema de esfíncter anal, que é comum, hemorroida, e vamos descendo para a parte muscular, até chegar na artrose, de pernas, dificuldade nos pés, pé plano, dificuldade de marcha. Então, eu me guio através de uma anamnese direcionada da cabeça aos pés, que me faz ter um aporte ali de informações para o meu exame físico, que aí eu começo dos pés à cabeça, né? Então, quem já deitou na maca, ela sabe que a gente sempre pede nos pés, para a gente ver como é que está saúde das unhas, se o pé é chato ou não, circulação, palpação de pulso, musculatura. E a gente vem subindo, examina o abdômen, examina a parte cardiovascular, põe o paciente sentado, avalia a parte pulmonar, mede a pressão, pesa, né, e termina a nossa avaliação. Isso a gente chama de avaliação geriátrica ampla, tem mais algumas outras coisas que nós fazemos na geriatria, que a gente sempre tenta ver a parte nutricional, né, faz algum tipo de questionamento sobre a parte nutricional, sobre a parte... Tem alguns segredos dentro do que nós chamamos de avaliação geriátrica ampla, que são algumas ferramentas que nos proporcionam fazer em alguns pacientes diferenciados, algumas avaliações mais específicas. Sempre, obviamente, a gente vê o uso de medicamento. O medicamento, nós já tivemos palestras sobre isso no Colaboridade o ano passado. O medicamento, ele é uma faca de 2 gumes mesmo, né? Então, até pouco tempo, antes da gente ter os novos anticoagulantes orais, a gente tinha o mesmo remédio que era o anticoagulante que a gente usava para válvula cardíaca com problema valvar para prevenir AVC, era o mesmo remédio do veneno de rato. Aliás, ele continua sendo o mesmo, só que a dose é diferente, né? Então, vocês imaginam que o remédio que a gente usa para matar os ratos era o remédio que a gente usava na gente para poupar o paciente de fazer AVC. E esse era um risco muito grande e hoje a gente tem remédios mais modernos para isso. Mas um simples anti-inflamatório, ele pode ser muito cruel para um paciente de muita idade. Uma única dose de um anti-inflamatório, como o diclofenaco e os seus primos, num paciente acima de 70 anos, pode causar uma falência renal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É muito arriscado, às vezes a gente acaba usando porque não tem outra saída, a gente acaba usando, mas tem que ter muita supervisão médica, tem que tomar muito cuidado. Não deveria ser de maneira alguma um remédio de compra sem receita, sem orientação, os anti-inflamatórios mais simples para pacientes de mais idade. E existem outros N exemplos aí
de remédios que às vezes a gente vai dando para os pacientes e eles se sentem bem, principalmente os que são ansiosos, eles acabam usando o remédio e acaba perdendo a mão e isso acaba trazendo uma consequência muito negativa. Então tem que ter sempre supervisão na área, no uso da medicação, tanto para o uso ativo, né, para a implicação da indicação, quanto principalmente nos efeitos colaterais. A gente faz muito também na avaliação biológica a medicina preventiva, né? Então hoje a gente tem que ter muita consciência, principalmente para a gente não onerar demais o sistema em relação ao que a gente pede de exames, mas tem muitos exames que são muito importantes, porque se eu não pedir e não fizer o diagnóstico, eu vou acabar onerando pelas consequências que podem ter. Então nós sabemos que hoje a maior causa de morte e morbidade, né, mortalidade no Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares. A primeira causa, você sabe qual que é a primeira causa de morte no mundo, não? O que mais mata as pessoas? Não. Eu tenho uma estatística na cabeça que eu não consigo esquecer nunca, que não tem nada a ver com o que eu vou falar depois, mas assim, não sei se vocês sabiam, mas 1 em cada 10 mortes por assassinato no mundo é aqui no Brasil, né? Nós temos 10% dos homicídios mundiais é nosso. Eu não sei como é que a gente sobrevive enquanto sociedade, isso não me cai. Mas a principal causa de morte e morbidade no Brasil e no mundo são os AVCs, tá? Seguido de perto pelos infartos. A terceira causa são as doenças oncológicas e depois as doenças respiratórias. Então a gente tem hoje, essas são as principais causas. Quando a gente pensa que as doenças cardiovasculares são as principais causas, a gente tem que pensar o que é que leva a pessoa a ter o AVC. E isso é uma coisa que eu tenho que perguntar. Então, como é que está o seu diabetes? Está controlado? Está medido primeiro? Tem diagnóstico? Não tem? Está bem controlado ou não? Como é que anda o seu colesterol? Tem problema ou não tem? O colesterol, os cardiologistas aqui presentes que podem me complementar a minha fala, a gente tem hoje cada vez menos o LDL lá, que é o colesterol ruim, é cada vez menor a que a gente tem que deixar. É na cacetada do remédio mesmo. Se você tiver predisposição para fazer ou já tendo uma lesão de órgão-alvo, que é uma placa de ateroma, de aterosclerose, seja na carótida, seja na coronária, você tem que deixar esse teu LDL para baixo de 50. Então você tem que ter os remédios, ainda bem que a gente tem remédios fortes que acabam ajudando bastante a fazer isso, para que a gente tenha esse limite. Só que a maior parte das pessoas nem sabe o que é um LDL, nem sabe por que a gente medica. Então é super importante, a gente tem que tentar fazer isso. A pressão, a hipertensão, ela é muito comum, ela fica cada vez mais prevalente conforme a gente vai ficando mais velho. As pessoas sempre têm na cabeça, não, minha pressão sempre foi boa, mas ela pode mudar a qualquer momento. Então você tem que medir a tua pressão para a gente ver como é que ela está. E a pressão tem muito a ver com o sedentarismo, com a dieta rica em sal, com o uso do álcool. Então a gente tem que tomar muito cuidado que essas coisas fazem essa pressão subir mesmo. Então a gente tem que controlar essa pressão. Sempre bom falar em público, né? A gente é mais gravado que o sódio, a gente tem que aprender e ensinar nossas crianças a não colocar sal na comida, porque infelizmente a gente põe muito sal e o sal ele é um veneno, a gente tem que tirar o sal da comida. Ah, mas não é a mais. Tempera com outra coisa, não ponha sal. O sal ele é realmente um grande veneno. E o exercício físico ele tinha que ser disciplina obrigatória para todas as pessoas, né? Que a gente sabe que isso também é uma coisa que não se faz muito, mas está mudando. As pessoas estão cada vez mais. Então, e também dentro da medicina preventiva, a terceira causa que eu falei para vocês, que são as doenças oncológicas. No homem a gente tem que observar e conversar muito sobre a próstata, que é um assunto também que ainda não tem uma diretriz bem estabelecida. A gente acaba vendo as sociedades que sobrevivem do câncer de próstata muito ativas na busca por ele e as sociedades que pensam mais coletivamente dizendo assim, olha, não é bem assim. Então a próstata você tem que discutir com o teu médico, tá? Quem tem próstata discute com o médico qual que vai ser o caminho. Na saúde da mulher a gente tem que pensar em mama, também tem uma estatística muito cruel aí, também dos 10%, que 1 em cada 10 mulheres tem câncer de mama. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, não pode deixar fugir. E o cólon, né? O intestino que todos nós temos cólon, né? Tanto homens quanto mulheres, e a gente tem que pensar que o pólipo pode ser visto com colonoscopia precocemente, feito a polipectomia, isso te poupa de desenvolver um câncer com o passar dos anos. Então a colonoscopia ela é parte hoje do nosso hall de exames para fazer diagnóstico de câncer de intestino precocemente antes que ele vire um câncer. E dentro da própria medicina preventiva, aqueles que tiveram contato com o hábito tabágico por mais de 30 anos fumando, 30 maços ano, a gente acaba recomendando fazer uma tomografia anual para a gente ver os nódulos, se eles existem ou não, e evolução. É hoje que a gente tem
dentro de medicina preventiva para câncer. Para falar de todos, tem a parte da dermatologia também, que nós somos muito expostos, ainda mais quem tem pele mais clara, muito expostos ao sol, a gente não passa muito filtro solar, as mulheres passam mais do que os homens não passam quase nunca, mas você tem que ter, principalmente as áreas de exposição, alguma ferida que não cicatriza, lembrem disso, ferida que não cicatriza é câncer. Tá? Ah, mas não é mais, vai no dermatologista, tem que fazer diagnóstico. Tá? E as vacinas que a gente teve também uma palestra, a Adriana falou para nós no ano passado. Vacina, tem que usar a vacina, gente. Não podemos correr no risco político de negligenciar que vacina é uma coisa positiva. Sempre foi e sempre será. A gente tem que se vacinar com o que diz a saúde pública. Ninguém está querendo mexer no DNA de ninguém está querendo fazer nenhuma besteira nesse sentido. Tá? Então tem que fazer e tem que usar. Quais são as vacinas que a gente usa? Tem as vacinas para gripe. Tem vacinas de gripe específicas para pacientes de mais idade, com uma taxa de maior conversão de imunidade, né? Tem nome comercial, não vou dizer, mas tem, a gente pode fazer. Tem as vacinas tetravalentes, que são melhores que as trivalentes da saúde pública, as tetravalentes da saúde particular. Tem as vacinas da pneumonia, que eu não sei se todos vocês aqui acima de 60 anos já atualizaram as vacinas de pneumonia de vocês, mas deveria. Então, começa-se com a Prevenar 13, que é a de saúde privada. Um ano depois, faz a primeira dose da Pneumo 23 e depois de 5 anos faz uma segunda dose da Pneumo 23 e pronto, está feita o esquema vacinal das pneumonias para impedir que você pegue uma pneumonia grave. Você não vai ficar sem pneumonia, mas você não vai pegar uma pneumonia mais grave. E tem vacina hoje bem interessante, bem boa para herpes zoster, que é o cobreiro, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar e já devem ter alguém perto, ou algum de vocês já deve ter tido, que algumas pessoas depois do zoster ficam com dor por meses, anos. É uma coisa que judia e tira aquela faixa vermelha, ela torna amarela pela dor da incapacidade. Então hoje a gente tem 95% de proteção com a vacina nova do zoster e vale muito a pena. É uma vacina que ainda é cara, não é para todos os bolsos, mas tem na saúde particular, são 2 doses com 2 meses de intervalo, vale a pena fazer. Tá? Bom, já tinha falado que o binômio da funcionalidade é a alimentação e a atividade física. Passando para a parte psicológica. Quando eu falo em emocional, eu estou falando da mente, estou falando principalmente da maneira como a gente se relaciona com o mundo. Né? Os transtornos de ansiedade e depressão são muito comuns mesmo. Vou dar um depoimento pessoal. Eu nunca fui uma pessoa ansiosa, nunca. Sempre fiz muito exercício, sempre dormi super bem. Agora, de outubro do ano passado para cá, eu fiz uma lesão no meu ombro, né? E eu não consigo mais nadar como eu nadava, não consigo mais fazer academia. E daí virou uma bola de neve e eu acabo que estou indo, eu vou para academia, não vou e não voltei até agora. Desde outubro, novembro, que eu não vou direito para lá. E agora, semana passada, até conversando com vocês duas no consultório, a gente falou da nossa claustrofobia da máquina da ressonância. E eu me lembrei que eu tive que fazer a ressonância do meu ombro, eu me lembrei do quanto eu sofri para fazer aquilo lá dentro. E eu não consegui dormir com falta de ar pela lembrança da claustrofobia que eu senti na ressonância. E aí eu entendi finalmente, porque dizem que a gente só entende o paciente depois que a gente tem o que ele tem, né? E eu só entendi o que é ser ansioso, porque eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir por ter falta de ar. Eu falei, gente do céu. Daí medita, né? Daí usa o que você sabe. Medita, vai lá, faz uma oração e tudo mais. E a coisa acalmou e eu consegui dormir. Mas é impressionante. Então, o quanto todos nós estamos sujeitos a levar uma petelecada da vida com alguma coisa. Então, é super importante você conseguir achar os caminhos para você conseguir acalmar a tua mente. Porque isso aqui não tem nada mais humano do que ser ansioso. E a mente, ela é uma máquina extremamente complexa e burra ao mesmo tempo. Porque ela não consegue discernir o que aconteceu lá atrás, do que está acontecendo agora e do que pode vir a acontecer para frente. Ela joga para você as mesmas reações químicas em nível celular cerebral e você vai ter a emoção, seja ela qual for, tanto positiva quanto negativa. E você aprender a controlar isso, você consegue melhorar. Bom, e aí a gente tem a depressão, além da ansiedade, que também dentro da faixa etária acima dos 60 a mais,
ela é extremamente prevalente. Então, 1 em cada 5, 1 em cada 4 pacientes de mais idade tem depressão. A depressão, ela é sim uma doença de fundo orgânico, ela faz com que a gente tenha um distúrbio em nível hormonal cerebral. Então lá nós temos alguns tipos de enzimas, de hormônios, e que estão lá com noradrenalina, dopamina, adrenalina, né, que são esses precursores, e eles fazem com que as células não tenham esse nível normal e acabam nos dando a apresentação clínica de um paciente que não tem vontade de fazer nada, que é anedônico, ou que tem muita tristeza, que se fecha dentro de si mesmo. E esses fechamentos, eles acabam levando à depressão. A gente tem uma ferramenta chamada GDS, Geriatric Depression Scale, que a gente usa perguntas de sim e não para tentar ver se esse paciente está deprimido ou não. Claro que isso, muitas vezes, só de consultório a gente já vai determinando e acha se o paciente tem estigmas de depressão ou não, é bem interessante. Outra coisa que acontece muito na parte do psico do paciente em mais idade, né, nos aspectos do envelhecimento, é o estresse de monotonia versus o estresse de burnout. Eu já tive pacientes que não aguentavam mais ser o grande provedor porque ele se aposentou bem e infelizmente não educou direito nem os filhos nem os netos, e ele bancava todo mundo e ele não tinha vida porque ele tinha que ter o dinheiro para os outros. E também tenho, por outro lado, pessoas que estão muito bem financeiramente, mas que não estão fazendo nada. E aí tem aquele estresse de monotonia, dizendo assim, ah, meu Deus do céu, por que eu estou nessa vida ainda? Por que não chegou a minha hora? E às vezes você tem as misturas das duas coisas. Tem pessoas que não têm dinheiro nenhum e tem que carregar a casa inteira nas costas. E tem pessoas que também não têm dinheiro nenhum, mas também não tem o que fazer. E aí você vê dentro disso tudo como é interessante e extraordinária a individualização do envelhecimento. Cada um de nós chega de um jeito. Se tem alguma coisa que é individual nesse mundo, nessa vida, é o envelhecimento. Nenhum de nós é igual ao outro. Quando a gente é colegial, escolar, as crianças são tudo vestidas do mesmo jeito, são tudo quase do mesmo tamanho, só meu filho que é maior que os outros, mas tudo são mais ou menos do mesmo tamanho, tá? E as pessoas têm os mesmos interesses, ainda mais nós que fomos moldados e criados na nossa infância e adultos jovens com baixa variabilidade de mídia. Nós não tínhamos mídias, a gente tinha 3, 4, 5 canais de televisão, tinha 3, 4 revistas que chegavam a nós, não tínhamos internet, escutávamos as mesmas bandas, íamos aos mesmos lugares, víamos os mesmos filmes. Isso formou a nós uma geração que nós temos muita unidade em algumas coisas. Imagine essa turma que está chegando agora. De canal de televisão tem nenhum, porque eles não vêm, isso é internet. Só Instagram, Reels, TikTok, tem montes e montes e montes. Então eles são cada vez mais essa individualização que a vida nos levou a ser, que nós escolhemos profissões, escolhemos parceiros, escolhemos amizades, escolhemos os nossos hobbies, né? Cada um de nós tem uma maneira de levar a vida. Agora, você imagina essa turma que está começando a fazer isso muito precocemente. Então, eles são cada vez diferentes. E o acesso à informação e à comunicação, principalmente, ela é muito diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu me considero muito privilegiado por ter nascido na década de 70 e ter vivido na faculdade a transição digital. Então, ali no final da minha faculdade, a internet ela explodiu no final dos anos 90, e eu estava na faculdade, então eu consegui entender, e a digitalização para mim, então eu ainda consigo conversar bem com o digital, não sou da geração dos digitais, meus filhos me dão um chapéu, mas ao mesmo tempo eu fui criado no analógico, então eu converso muito bem com os meus pacientes. O meu medo é quando eu precisar ou quando meus pacientes precisarem dessa geração mais nova de médicos e de profissionais em geral. Vocês já devem estar vivendo isso no dia a dia de vocês, quando vocês vão buscar alguém que é dessa geração mais nova. Eles não conversam com a gente. A conversa é diferente. A gente vê os colegas médicos que são professores de faculdade, como é que eles estão tendo dificuldade com essa geração que está chegando. Eles não conseguem se comunicar, porque primeiro que se falar alguma coisa diferente do que é para ser, do que eles consideram norma hoje, está ferrado, está queimado. Então é muito difícil, é muito difícil. Mas é o mundo, né? A gente tem que ir para frente. Vamos lá.
E a parte do psico, ela está muito relacionada com o sócio-espiritual, que são as outras duas coisas que a gente vai ter para frente. Então hoje eu tenho o meu bem-estar psicológico muito melhor ou pior em relação à maneira como eu convivo e pertenço a uma sociedade e como eu me relaciono com o que a gente chama de divino. Vamos lá. Então vamos falar do sócio. Dá 3 cliques aí, por favor, Felipe. Então veja, quando eu vou para a avaliação multidimensional do idoso, eu tenho esse baita dessa tabela aqui que vai falar da funcionalidade global, dos sistemas funcionais principais, que é a parte bio, que eu já falei para vocês. Quando eu vou para a parte de sistemas fisiológicos principais e medicamentos, eu também estou falando da parte bio, estou falando talvez da parte mais biopsico aqui, né? Tem um pouco do estado mental, etc. Mas quando eu falo de fatores contextuais, da parte sócio, do biopsicossócio, eu tenho pouca ferramenta. O médico em geral, o geriatra, que não é um médico comum, é um médico que olha em volta, ele não tem ferramentas para olhar lá. Eu, que sou médico geriatra, tenho que usar da minha primeira especialidade médica, que é a medicina de família e comunidade, para trazer ferramentas para isso que eu vou falar para vocês agora. Eu acho super legal falar isso para um contexto mais leigo, mas também vale para os colegas médicos que eventualmente vão ver isso que eu estou falando. Passa lá, Felipe. Então, as ferramentas da medicina de família e comunidade. Está aqui, o genograma. O genograma nada mais é do que uma árvore genealógica que mostra para nós as relações entre as pessoas. Então, você tem aqui, por exemplo, a família do Freud. Tá na internet isso aqui, se vocês quiserem ver. O Freud, ele era muito ligado com a caçula, com a Ana. Tem 3 linhas aqui que diz que tem uma ligação muito grande. E ele era muito ligado com a Amália, que era a mãe dele. Aonde você tem linha achurada é onde ele se pegava. Tá? E aonde ele tem uma linha mais pontilhada, né, é onde você tem uma relação fraca. Você podia ter uma relação melhor. Esse tipo de genograma, para alguns pacientes, ele dá diagnóstico. Às vezes o paciente vem, está confuso, está ansioso, tem alguma coisa acontecendo, você vai atrás, faz toda a avaliação biológica, faz toda a avaliação psicológica, não acha, vai atrás. Quando o paciente, às vezes, ele não verbaliza, porque muitas vezes ele verbaliza, muitas vezes ele não verbaliza, você vai atrás e acha o diagnóstico. Putz, não está se dando, não está se pegando com o filho, está se pegando com a filha está... Às vezes não é nem filho, né? Pode passar. Pode ser que seja alguma coisa na sociedade. Quem mora em condomínio, quem participa da associação religiosa, você pode não se dar com as pessoas. E às vezes você tem lá, amigos do jogo da bocha, não se dão com os familiares. Ó, aqui, aí, do seu Alberto aqui, ó. A igreja ele se dá bem, a comunidade está bem, a família ampliada ele tem problema com a nora, com o genro. Então você consegue, através do que nós chamamos de ecomapa, olhar essas relações. Isso é bem interessante. Você veja que é uma coisa médica, mas pouco usada. Voltando um pouquinho aqui para o método FIRO, eu acho que esse cara, que é o Will Schultz, na década de 60, não sei se alguém aqui da área da psicologia ouviu falar sobre isso, mas o Will Schultz, ele fez uma coisa super legal lá na década de 60. Isso aqui ele fez para... São os fundamentos de orientação de relação interpessoal, que é o método FIRO, F-I-R-O. O FIRO ele desenvolveu para ferramentas de empresas. Na empresa, o que ele foi estudando e ele foi vendo, e daí os médicos de família americanos pegaram esse método FIRO e trouxeram para a medicina de família. Toda vez que eu formo um grupo, e nós aqui do Colaboridade somos um grupo, e vocês vão entender o que eu vou falar, a gente sempre tem que ter um papel. Então eu, Carlos Esperandil, aqui no Colaboridade, tenho o papel de capitão, né? Fui eu que formei o time, vocês se referenciam a mim, vocês têm a mim como uma pessoa, um médico que está aqui responsável. Mas vocês também têm o papel de vocês um dos outros. Vocês olham para o lado e vêm, né? Tem as pessoas que estão chegando hoje a primeira vez, estão sendo incluídas, tem as pessoas que já vieram algumas outras vezes, já sabem, já conhecem. Então isso é a inclusão, nós estamos tendo a definição dos papéis. Depois que eu defino os papéis, eu tenho o que nós chamamos de controle. Controle é o que acontece com todos nós. Nós temos uma queda de braço entre um ser um pouco mais ativo ou um pouco mais passivo em relação aos outros.
Levem isso para dentro da família de vocês. Quem é que dá as cartas, quem é que cede? Quem é que tem o poder, quem é que não? Se a gente tiver um controle equilibrado, a gente tem uma família super afetuosa. Se a gente não tem o controle bem certo, a gente não tem afeto, a gente não tem intimidade. Sabe aonde a gente vê isso muito bem? Time de futebol. Pega o Palmeiras lá, multicampeão nesses últimos 3 anos. Os caras eram muito bons, eles jogavam por música. Por quê? Porque eles têm os papéis bem definidos. Então o tal do Abel Ferreira lá, que é o técnico, é um baita de um cara que ele faz o que? Ele define papéis. Então hoje, se você for olhar qualquer grupo que você tem dificuldade, as pessoas estão se bicando, pode ter certeza que está faltando definição de papel. Legal isso, né, Martim? Eu acho super legal isso aqui. Isso aqui funciona muito bem para medicina de família. Bom, não preciso nem dizer para vocês o quanto o perfil econômico tem relação com a parte sócio, né? Redes de apoio. Super legal a gente ter redes de apoio, né? Que a gente tem aqui, os amigos da Bocha, a comunidade próxima, vizinhos, etc. Isso que nós estamos fazendo aqui, isso é uma rede de apoio. Isso é super legal. Por quê? Porque a gente se sente pertencido. Então, pertencimento. Era onde eu olhava vocês lá no consultório e falava, meu Deus, eu preciso unir essas pessoas de algum jeito. E aí veio a ideia do Colaboridade. E queira ou não queira, é uma das formas da gente ter a porta de entrada pro espiritual, que foi o cerne da minha fala lá no grupo de saúde e espiritualidade, mas é que eu não consegui ter essa abertura para falar lá o que eu falei para vocês até agora. Então vamos falar do espiritual aqui, para começar a ir para o final já. A espiritualidade deriva do latim spiritus, que significa sopro, em referência ao sopro da vida. Ele envolve o sentimento de gratidão pela vida, o desenvolvimento de ver o sagrado nos fatos comuns, de remeter a uma questão universal referente ao significado e ao propósito da vida, de ter fé, de amar, de perdoar, de adorar, de transcender o sofrimento e de refletir sobre o significado da vida como propriamente dito. Aqui a gente entra e as pessoas, principalmente eu fiz mestrado em engenharia e eu atendo vários engenheiros no consultório. E quando a gente vai falar de espiritualidade com o engenheiro, é uma das coisas mais legais que pode ter para um médico, porque eles são extremamente quadrados, eles não acreditam em nada. Mas, né, Wilson? Engenheiro, acho que é o Wilson aqui só, que eu me lembro. Ó, 2. A Chal também é. Engenheiros, mas você é um ponto fora da curva. Mas normalmente são pessoas mais quadradas. Por quê? Porque nós que somos médicos, e a medicina ela é uma ciência que ela flerta muito com a arte. Né? Você tem a arte do cuidar, né? Você tem a ciência do cuidar, você tem a arte do cuidar. A enfermagem ela é muito interessante, a enfermagem ensinou muito a nós médicos, principalmente médicos geriatras, o cuidado. Né? Eu não gosto quando as pessoas se apossam das coisas. Né? A enfermagem não é dona do cuidado, mas é ela quem faz o cuidado melhor do que todo mundo, porque ela aprendeu o cuidado. Agora o médico também cuida, tem que aprender a cuidar, faz parte. Então, quando a gente olha para cá, a gente fala sobre isso, falando de contas, o que é que nós estamos fazendo aqui, né? Então, tem várias maneiras da gente começar a falar sobre espiritualidade, tem várias maneiras da gente pensar e achar as respostas que muitos de nós ainda temos, para perguntas que ainda temos. Pode passar, filho. Então, de novo, a espiritualidade é a busca pelo significado, propósito e significado último, né? Em relação a si mesmo, família, outros, comunidade, natureza, sagrado, através de crenças, valores e tradições e práticas. Pode passar. Se nós formos fazer uma divisão entre religião e espiritualidade, a gente vai ver que a religião ele é um sistema estruturado de crenças e práticas compartilhado em uma comunidade. Então, não sei se muitos de vocês aqui têm ou não alguma religião que vocês frequentam, a igreja, o centro espírita, a
sinagoga, tem vários aqui que têm a sua maneira de encarar a religião. Mas, por um outro lado, esse autor que eu trouxe, ele fala que a espiritualidade é uma experiência mais pessoal, mais individual. Você usa a tua religião, você interage, tem o senso de pertencimento que nós falamos há pouco no slide anterior, mas você não precisa necessariamente ser espiritualizado para você, não precisa ser religioso para ser espiritualizado. Tem pessoas que são agnósticas, que não têm religião nenhuma, são pessoas que não acreditam em Deus, ateus, que são extremamente espiritualizados. Por quê? Porque entendeu o contexto interno dele. Pode passar. Normalmente a religião ela é formal e hierarquizada. Nós temos lá o rabino, nós temos o pastor, nós temos o padre, nós temos as pessoas responsáveis por aquilo que a gente frequenta e a gente tem regras estabelecidas. Enquanto a espiritualidade por si só ela é informal e fluida, você vai dentro de você e você tem a tua maneira de se relacionar. Não por isso você não tem uma regra, você não tem uma maneira, mas você consegue dentro de você se entender. Geralmente você tem um conjunto específico de crenças, dogmas e doutrinas, muitas vezes baseados em textos sagrados antigos, que não é ruim de maneira alguma você olhar para trás, né? As pessoas têm essa velha máxima, de nada adianta você olhar para frente se você não souber de onde você veio. Então acho que você se embasar nas leituras antigas e você ter essa visão de mundo do que foi construído por pessoas que passaram muito tempo para trás, te ajuda a mirar para frente. Já a espiritualidade ela vai mais aberta e inclusiva, permitindo a incorporação de crenças de várias fontes e até mesmo um entendimento mais agnóstico quando você faz o questionamento do sagrado. Afinal de contas, se existem tantas maneiras de você ter fé, será que é possível uma ser melhor do que a outra? Ou será que todas elas são boas e a pessoa tem que entender aquilo para que ela melhore como um todo? Então aqui a gente realmente tem essas lideranças estabelecidas e lá na espiritualidade você tem o indivíduo entendendo. Não é que a espiritualidade seja diferente da religião, às vezes dá para entender que são duas coisas separadas, mas o indivíduo ele pode usar da religião para chegar lá e ter as respostas que ele precisa dentro da espiritualidade. Um busca a salvação, né? Aquela história do juízo final, e as outras, a espiritualidade já busca uma paz interior, né? Então eu não quero chegar ao final da vida para ser julgado, eu vou ser julgado durante a minha vida. Mais rígida e invariável, mais adaptável e evolutiva. E é por isso que a gente vê essa necessidade, às vezes, da gente separar, principalmente quando a gente fala do conceito de saúde biopsicossocial da religião, né? Nós não temos essa necessidade de direcionar as pessoas para as suas igrejas. E isso acaba sendo uma coisa importante para os médicos em si. Porque eu, como médico, com a minha maneira, as minhas crenças, a minha maneira de encarar a minha religião, eu não posso deixar isso ser uma coisa que conduz a minha maneira de eu agir com o meu paciente. Nós que somos cientificamente formados, né, eu não posso correr riscos de dizer que a minha maneira de encarar toma as decisões lá. Mas não por isso eu tenho que arguir e perguntar para o paciente que ali está à minha frente qual é a religião dele. Se ele diz que a religião dele é igual à minha, fica mais fácil de eu falar com ele. Isso já aconteceu várias vezes. Mas, por ser uma religião diferente ou a que eu não conheço, não significa que eu tenho que julgá-lo por isso. E aí começam as coisas bem interessantes, porque 56% dos psiquiatras americanos disseram que quase nunca ou raramente perguntam para o paciente qual é a religião dele. Qual é a religião, qual é a espiritualidade. E a gente precisa fazer isso. Eu vou mostrar para vocês por quê. Porque hoje... Pode passar. Vários estudos revisados por esse autor, o Koenig, em 2012, diz que quanto mais espiritualizada a pessoa for, mais ela tem todas essas doenças melhor controladas. Então, se eu consigo fazer com que as queixas daquele paciente que ali na minha frente está são melhores controladas com alguma coisa que eu posso tentar motivar, eu preciso fazer. Afinal de contas, eu sou médico e quero o melhor para quem me procura. Se eu sei que ele ser espiritualizado é uma coisa que pode ajudar muito, eu tenho que estimulá-lo a fazer. Pode passar. Pode passar. Esse aqui está meio confuso para quem está longe, mas eu vou explicar.
Se você tem uma fonte, que é uma crença em algo maior, seja Deus ou a espiritualidade, e essa fonte faz com que você tenha como lidar, experiência, comprometimento, as suas práticas, sejam públicas, sejam religiosas, de oração, de conexão com a espiritualidade, isso traz efeitos positivos psicológicos. Você fica mais altruísta, você tem honestidade, você tem coragem, você tem uma autodisciplina, você tem humildade, você é grato, tem gratidão. Então isso tudo faz com que as suas conexões sociais, as suas emoções positivas e você tenha menos emoções negativas, levando aos desfechos para os seus sistemas imunológicos, endocrinológicos, neurológicos melhores. Então, pode voltar. É muito importante a gente saber que nem tudo é genético e nem tudo é do que a gente come e faz exercício. A gente tem que ter uma conexão espiritual. Isso tem uma relação muito grande com o fato de nós estarmos aqui. Faz parte da nossa vida. Pode passar. Então existem 8, né? Esse mesmo autor, o Koenig, ele falou de 8 razões para abordar a espiritualidade pelos médicos. Os pacientes têm necessidades espirituais não atendidas e relacionadas às suas condições médicas e psiquiátricas. Como quase todo mundo, o Brasil é a terra da religião. 92% da população brasileira tem alguma religião, alguma fé, alguma crença. Se eu entendo alguma fé ou uma crença, a pessoa tendo um problema clínico, ela vai atrás da sua fé e da sua crença. Então, como eu sou da doutrina espírita, eu posso falar. As pessoas, pule de 10, o espírita relaciona um problema clínico dele a um problema relacionado à doutrina. Ah, é um obsessor, tô chipado, né? Tem várias coisas que podem acontecer que a doutrina espírita explica. Se a pessoa ela é católica, se ela é evangélica, se ela é cristã, mas ela também tem a sua fé na maneira como ela pode encontrar cura. Então tem várias maneiras de você pensar que essas necessidades espirituais elas precisam ser pelo menos conversadas com alguém. E o médico pode ser essa ferramenta. Então tem a influência na capacidade de enfrentamento. Então quem aqui já passou por câncer, eu sei que tem alguns na plateia, sabe o quanto a gente tem que ter esse apego à fé de que as coisas vão melhorar. As decisões médicas e as crenças espirituais podem influenciar sim. Nós tivemos vários casos de doenças graves onde as pessoas se apegaram a essa fé para tomar decisão, inclusive para não desistir de um tratamento. O médico, como eu falei para vocês há pouco, tem que tomar muito cuidado com que as influências das crenças dele não direcionem o paciente. E isso é uma coisa que eu faço muito, as coisas separadas. Né? Nós viemos aqui para falar da religião do Senhor, não da minha. Né? Tem relação com a saúde física e mental, a gente já conversou bastante sobre isso. Por isso que é importante e crucial para os profissionais de saúde reconhecerem e recomendarem. Apoio comunitário, já falamos também, quanto ser pertencido melhora. Por incrível que pareça, os americanos eles têm estatística para tudo, inclusive os custos de saúde para quem é mais espiritualizado é menor. E também, como eles fazem muita acreditação, as instituições mais espiritualizadas, não religiosas necessariamente espiritualizadas, elas são mais acreditadas, as normas são melhores dessas instituições dos Estados Unidos. Então, assim, como abordar? Isso aqui vale para vocês enquanto paciente, para vocês pensarem, porque talvez vocês não vão ter isso com seus médicos. Mas pensem vocês, como que vocês veem essas coisas. Se eventualmente alguma dessas perguntas aqui, ela faz sentido medicamente falando para o paciente. Então, talvez faça sentido vocês saberem as respostas. Qual é a sua formação religiosa? Qual é o papel que a crença ou a prática de religião ou espiritualidade desempenha no enfrentamento da doença ou na causa do sofrimento? Se existem crenças que podem influenciar ou entrar em conflito com decisões sobre os cuidados médicos. Aqui, especificamente, a gente tem muita dificuldade quando o pai ou a mãe ou o cônjuge daquela pessoa que está ali, ela deixou por escrito o que ela queria que fizesse com ela no final da vida, que a gente chama isso de diretiva antecipada de vontade, só que isso vai de encontro àquela expectativa
daquele familiar. Não, para mim não existe isso de deixar morrer, doutor, tem que fazer de tudo. Aí a gente começa a ter pepino. E começa a judicializar. Só que o nosso sistema judicial ele ainda não está pronto para isso. Isso é uma discussão muito difícil, tá? Mas acontece muito. O nível de participação do paciente em uma comunidade espiritual, se a comunidade é favorável, isso também é importante. A gente está estimulando ele a fazer a parte religiosa. Ele vai lá e vai para uma coisa que é extremamente ruim para ele, por exemplo. A gente tem que entender se realmente está fazendo bem ou não, mas não podemos julgar. É importante não julgamento, a gente tem que entender só. E entender, eventualmente, se você tem alguma necessidade espiritual que possa estar presente agora e não está sendo compreendida, porque isso também pode ser tratado. Somente 10% dos médicos americanos têm esse tipo de visão. Então você veja como realmente é difícil a gente ter isso na prática médica. Pode passar, Felipe. Então quais são os pontos chaves, né? Jamais usar a sua religião para promover a espiritualidade do paciente, mas usar os seus conhecimentos nas diferentes religiões para promover a espiritualidade dele. Isso foi um dos pontos chaves que eu fechei para os médicos que eu falei. Estimular a busca pela prática espiritual de todos os pacientes, questionar, entender e estimular. Espiritualidade modifica desfecho e deve ser sempre promovida. Lembrar, gente, que o respeito é muito maior do que ser tolerante. Nós não podemos ser tolerantes religiosos. Não podemos ser tolerância religiosa, nós temos que ter respeito. É muito maior, porque isso faz com que você respeite quem está ao outro lado. É só vocês estão vendo o que está acontecendo lá no Oriente Médio até agora, né? Para terminar, segura lá que eu vou te dizer. Eu trouxe o bem-estar biopsicossócio-espiritual através de um quadrado mágico aqui, que eu tive a oportunidade de fazer isso por esse paciente engenheiro que foi no meu consultório agora ontem, se não me engano, anteontem. E eu peguei uma folha de A4, peguei um lápis, fiz uma cruz no meio e coloquei para ele, pode largar lá. Nós temos a parte pode fazer os 4. Nós temos o conceito biopsicossócio-espiritual de saúde. E quando eu falo em biopsicossócio-espiritual, e esse paciente especificamente, ele era cuidado de forma excelente, porque ele tinha muito bons médicos em volta dele. Ele tinha um excelente cardiologista, ele tinha um excelente urologista, um excelente endocrinologista. Então ele estava com as doenças que a curva de envelhecimento senil dele veio trazendo, ele estava tudo controlado, ele já chegou comigo muito bem aqui. Mas ele sabia que ele precisava de um geriatra, algo dizia nele que ele precisava de um geriatra, porque psicologicamente ele estava inseguro. Ele veio passando por problemas dentro da família, ele teve um síndrome do ninho vazio, o casal de filhos saiu, com a morte da mãe, que foi uma morte difícil para ele, 1 ano e meio acamada, morreu logo antes da pandemia e veio a pandemia logo em seguida, e isso acabou mexendo muito com ele. Ele era uma pessoa que trabalhava presencialmente, acabou trabalhando remotamente e subiu muito o trabalho dele porque ele ficou sob aviso 7/24 no celular. E a pandemia fez com que ele se afastasse cada vez mais da esposa. Quando os filhos saíram, a pandemia acabou, que ele olhou para a esposa, não tinha mais uma esposa lá. E ele acabou desfazendo o casamento. Então toda a parte psicológica, emocional dele estava muito desfeita. Ele estava inseguro. E aí eu falei para ele, mas aonde que está faltando o problema? Nós temos que fazer você estar mais pertencido. Nós temos que melhorar aqui as repercussões clínica emocional da parte social que estão te afetando psicologicamente. E isto passa embaixo do espiritual. Quais são suas crenças, o que você acredita, aonde que nós podemos achar dentro dessa espiritualidade as ferramentas para te ajudar a se sentir pertencido. E isso vai te trazer a paz que você não está tendo hoje. Então, esta maneira como eu tenho abordado alguns pacientes específicos, e esse paciente, segundo a Fran, saiu bem encantado da consulta, porque esse tipo de visão médica e geriátrica e biológica é muito interessante de ser feita e nem sempre a gente consegue fazer. E para ele caiu como uma luva, e ele diz assim, meu Deus, alguém me olhou, alguém me viu. E isso serve para todos nós. Então eu gostei muito de ter tido esse insight, de colocar essas palavras, porque realmente faz muito sentido. Você ter a paz espiritual, você se sentir ter um amor ao próximo, pertencimento, você se sentir tendo uma segurança psicológica e mental que você precisa, que vai te trazer a excelência da tua vida propriamente dita. Para terminar,
Eu trouxe uma passagem do Viktor Frankl, que eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. O Viktor passou por toda a parte da guerra e nazista, né? Ele esteve dentro de um campo de concentração nazista, sobreviveu a isso e escreveu um livro depois. E a maneira como ele introspectou isso, e ele virou uma referência em resiliência por ser quem ele foi, porque ele saiu de lá e disse assim: gente, vamos para frente, não tem como, eu passei, foi terrível, eu vi coisas que eu não quero me lembrar, mas eu passei e eu tenho que dizer, e eu vou daqui para frente. E ele disse o seguinte: não há razão para se ter pena de pessoas velhas. Em vez disso, as pessoas jovens deveriam invejá-las. É verdade que os velhos já não têm as oportunidades nem as possibilidades no futuro. Mas eles têm mais do que isso. Em vez de possibilidades no futuro, eles têm realidades no passado. As potencialidades que efetivaram, os sentidos que realizaram, os valores que viveram. E nada nem ninguém pode remover jamais o seu patrimônio do passado. Então, é de extrema profundidade isso que ele colocou e que forma aí a maneira como nós da geriatria, eu sou encantado pelo que eu faço, pelas histórias das pessoas que me contam, porque faz com que a gente tenha um entendimento pleno e faça com que as pessoas se sintam bem em relação ao que elas estão naquele momento ali. Como eu já disse para vocês durante toda a minha fala, é muito individual o processo de envelhecimento. Vocês chegam cada um do seu jeito. E a gente precisa fazer com que vocês se sintam bem, seja esse momento da caminhada qual for. Alguns de vocês, por doenças, por escolhas, etc., às vezes estão um pouco mais para frente, não só cronologicamente, mas biologicamente. Mas a vida continua e a gente precisa estar se sentindo bem com ela. Certo? Muito obrigado.